sou cristão evangélico e já sofri intolerância religiosa. Meu nome é Alan Henrique Ferreira, sou umbandista e já sofri intolerância religiosa. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil há pelo menos 26 religiões. Entre elas, a Católica Apostólica Romana contém mais adeptos, com mais de 123 milhões de pessoas, seguida da Evangélica, com mais de 42 milhões de fiéis, e Espíritas, com pouco mais de 3 milhões e 800 mil adeptos. Apesar de ser um país laico, ou seja, que garante a liberdade religiosa, o número de casos de intolerância cresceram 72% no Brasil em 2022, quando comparado a 2021. Os dados são do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. De berço eu comecei no catolicismo, né? Minha mãe desde cedo já levava a gente nas missas, nos grupos de orações, né? E com o tempo, né, caminhando ali no catolicismo, eu fui criando um carinho, um interesse maior pela religião. E pelos meus 17 anos eu entrei num convento franciscano, os Filhos e Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento, né? O pessoal conhece mais como Toque de Assis, é um trabalho social bacana. É uma ordem religiosa muito, muito legal por esse viés social. Então foi uma das coisas que me chamou a atenção. Mas era também uma ordem assim, muito fundamentalista. Então tinha aquela ideia da interpretação fundamentalista das Sagradas Escrituras, então não tinha muito espaço para ideias inovadoras, ciência principalmente. Então eu passei 5 anos e meio vivendo um pouco esse circo anti-científico dentro do convento. Na minha faculdade, né, de engenharia, fazia na época faculdade na UF, engenharia de telecomunicações, e lá, como toda faculdade, você tem acesso ao conhecimento. Então, eu comecei a estudar física, estudar química, comecei a entender como funcionava o universo, que existia forças naturais que regiam o planeta, não eram só forças espirituais, como eu pensava antes disso. E ali eu comecei a ter uma crise existencial profunda. Então, depois dos meus 2 anos de faculdade, assim, eu entrei numa crise existencial e espiritual, vamos dizer assim, e virei ateu. Na busca pela fé, Alan passou por outras religiões, como o budismo, islã e hinduísmo. Após 12 anos, tem o primeiro contato com a Umbanda. Minha esposa, ela também nunca frequentou uma religião assim, mas ela sempre teve muita curiosidade com as religiões de matriz africana, candomblé, umbanda. Ela já tinha ido num terreiro de candomblé no Rio e não gostou muito e ficou sabendo que tinha um terreiro ali na Estrada da Mineira, no 1515. E eu falei, de jeito nenhum que eu vou num negócio desse. Assim, fora de cogitação, porque eu tenho muita dificuldade com religiões que acabam lidando muito com o sobrenatural. Tá, eu vou lá te acompanhar, porque tu não ir sozinha. E certo. E aí começou a gira, né, que é o termo que se usa do culto, né? Então, quando começa a gira, é o culto que a gente tem lá. E eu fiquei no fundão lá, de braço cruzado, assim, sem nenhuma empolgação com relação àquilo lá. E a minha esposa, lá você coloca o seu nome, né? Você põe seu nome para consultar com a entidade. E eu falei, não coloca o meu nome, que eu não quero ir lá. Ela foi e colocou escondido. Aí chamaram meu nome, e eu Alan, não acredito que a gente colocou meu nome. Me escondi no banheiro, você tem o meu desespero, me escondi no banheiro. E ela chegou para mim e falou, que bom que você veio. Até aí eu falei, cara, isso é algo bem generalista, não fiquei tão impressionado. O quê? Tem 12 anos? Quando ela falou 12 anos, eu falei, não pode ser. Falou, 12 anos e alguns meses, né? 3, 4 meses. E era exatamente o tempo que eu fiquei afastado.
No Brasil, mais de 1 milhão de pessoas se identificam com religiões africanas, principalmente a Umbanda e ao Candomblé. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis. A minha história com religiões ela é bem extensa, né? Passei por algumas confissões religiosas, aprendi um pouco com elas. E no ano de 2002, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, eu entendo assim, e eu me converti à fé protestante. E a partir de então tenho estudado, tenho aprendido com ela. E o fundamento dessa fé é a palavra de Deus, que é a Bíblia. E essa experiência que eu vivi nesse dia, em um CIEP, um lugar onde pessoas estavam orando, e eu não me entendia muito bem o que acontecia, e quando eu adentrei aquele lugar, eu fui tocado por Deus, pelo Espírito Santo. Eu tinha uma vida bem fora do normal, viciado em drogas, alcoólatra, problemas com relacionamento, separado da minha esposa. E a partir desse momento, algo aconteceu comigo de sobrenatural, mudou todo o meu foco, todo o meu pensamento, toda a minha forma de olhar o mundo. E da noite para o dia, literalmente, eu abandonei o uso de drogas, abandonei o uso de álcool, mudei o meu comportamento. E por conta dessa experiência sobrenatural, que até então eu não tinha explicação, eu fui procurar o que tinha acontecido comigo e encontrei explicação para isso nas páginas das Escrituras Sagradas, a Bíblia. E eu já, dentro do meu segmento, dentro do meu nicho, que é a fé protestante evangélica, eu já experimentei, já participei de igrejas que têm dois extremos, né? Um extremo que é muito voltado ao misticismo e o outro extremo que é muito voltado ao intelectualismo, à racionalidade. E eu percebo lendo a Bíblia que é necessário haver um equilíbrio, né? Tanto da coisa mística, não mística, porque esse termo é um pouco pejorativo dentro da fé cristã evangélica, mas eu percebo que é uma necessidade de dar o espaço para que Deus, né, aquilo que é sobrenatural, ocorra dentro das nossas comunidades de fé, mas é necessário fundamentar essas experiências no que diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que para nós protestantes evangélicos é a nossa regra, né, de fé e prática. É um livro que é essencial para que a gente aprenda aquilo que nós praticamos. E quando nós não temos uma boa teologia, nós temos uma prática também um pouco corrompida, né? Um pouco deturpada. Então eu tomei essa decisão por uma necessidade de um grupo de pessoas que me cercavam, que também foram expostos a esses dois extremos e estavam afastados da fé, estavam desiludidos com a fé, e eu tomei essa decisão em mostrar para eles que não era a fé em si, não era a igreja em si que tinha cometido o erro com eles, mas sim os exageros, né, e pessoas que infelizmente se equivocaram. E hoje eu tenho a proposta de oferecer esse equilíbrio, né, na palavra, oferecer esse equilíbrio no fluir daquilo que nós entendemos que são os dons do Espírito Santo, para que as pessoas se sintam à vontade e deixem que Deus faça na vida delas aquilo que elas foram chamadas. 3 famílias que fundaram a igreja em consonância com Sandro se mudaram para outras cidades. Atualmente, a igreja conta com 20 membros. Fundada em 1846, a Catedral São Pedro de Alcântara é um dos principais pontos turísticos de Petrópolis e permanece como um grande templo do catolicismo desde a Era Imperial. O local recebe em média 300 mil visitantes por ano. Meu nome é Dom Gregório Paixão, eu sou bispo da Diocese de Petrópolis, sou bispo há 16 anos, estou na Diocese de Petrópolis há 10 anos. Existe essa função, agora de vida religiosa, eu tenho 39 anos de vida religiosa, eu sou monge beneditino e fui transferido pelo Papa Bento XVI aqui para a cidade de Petrópolis.
Nascido em Aracaju, no estado de Sergipe, Dom Gregório veio de uma família com grande contato com o catolicismo. Ainda criança, decidiu que seria padre. Eu comecei ali com 6 anos de idade, mais ou menos, 6, 7 anos, já dizendo que queria ser padre, né? E esse desejo permaneceu durante toda a vida. Eu não me vejo senão, né, como sacerdote. Ou eu me tornaria padre, não seria nada nesse mundo, eu não me vejo em outra coisa. Então, realmente, eu sou muito feliz por ser sacerdote da igreja, né? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله. O Assim Ahmad Zafar é o representante da comunidade Ahmadiyya no Brasil. Eu sou de Paquistão, mais de 29 anos estou aqui em Petrópolis e estou representando a nossa comunidade, a Associação Ahmadiyya do Islã no Brasil. É um ramo pacífico do Islã. Ahmadiyya não é uma religião, é um ramo pacífico do Islã. E a diferença entre nós e outros grupos muçulmanos é que teve a profecia da chegada de Messias prometido. Que além de muçulmanos, os judeus e cristãos também estão aguardando. Para nós é uma boa nova que ele já apareceu no século passado. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad nasceu uma pequena aldeia da Índia e ele recebeu revelação divina, porque ninguém pode declarar com sua própria vontade, até que Deus não avisa. Então, quando Deus avisou, ele declarou como ser Messias prometido para essa época. E ele fundou essa comunidade Ahmadiyya 23 de março de 1889 na Índia e hoje essa comunidade se encontra em mais de 215 países do mundo. No Brasil, a única sede da comunidade Ahmadiyya fica em Petrópolis. De acordo com o Assim, cerca de 100 muçulmanos vivem na cidade. As denúncias enviadas ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania relacionadas à intolerância religiosa no primeiro trimestre de 2023 já superaram os casos registrados no mesmo período do ano passado. Foram encaminhadas 593 denúncias ao Disque 100, o que corresponde a um aumento de 29,2%. Eu sofri, assim, de forma mais grave, assim, vamos dizer, foram 2 vezes. Uma com um vizinho e outra dentro da minha própria família. Eu lembro que nessa situação eu morava lá no Capela e tinha um vizinho, né? E a gente colocou uma música, porque a gente gosta de escutar música mesmo. Como os evangélicos, os protestantes colocam lá os louvores, né? Ana Paula Ladão, sei lá. E vai fazer sua faxina, a gente também, quando ia fazer nossa faxina, colocava nossos pontos. E aí o vizinho chegou na varanda e começou a amarrar a gente. Começou a excomungar. Tá amarrado, demônio, tá não sei o que. Blá, blá, blá. Eu olhei pra cara dele. Falei, meu senhor, eu nem sei quem é esse demônio que você está falando. Eu não sei. Aqui não tá, não. Ah, desliga isso, que eu vou chamar a polícia, não sei o que. Pode chamar, cara. São 2 horas da tarde. Eu estou escutando minha música. Eu estou na minha casa escutando minha música. Não estou escutando alto. Então, assim, claramente era um ato de intolerância. Não era o volume que estava alto, entendeu? Não era porque estava falando palavrão. Um pão de umbanda não fala. Se eu estivesse escutando um funk falando meia dúzia de palavrão, estava tudo certo. Não estava falando palavrão. Então eu
claramente vi que era um ato de intolerância religiosa. Outra intolerância que eu passei foi dentro da nossa família, com a minha sogra, né, que é evangélica. E para ela, assim, ela prefere... Ela, na situação que ela descobriu, ela preferiu se afastar das netas dela, se afastar da gente, do que ter que conviver com isso. E ela, uma vez, falou uma coisa assim, que foi muito pesada. Ela falou, eu preferi minha filha bandida do que metida nisso. Duas experiências me marcaram mais após a minha conversão para a fé evangélica. Eu professei outras fés anteriormente a essa fé evangélica, eu já tinha outras confissões e não havia problema com elas até então no meu ciclo de amizade. A partir do momento que eu me converti à fé evangélica protestante, eu fui meio que cancelado. Na época não tinha esse termo, né? Mas pelo meu ciclo de amizade. Algumas pessoas não aceitavam o meu comportamento, não aceitavam aquilo que eu passei a defender, não aceitavam aquilo que eu passei a acreditar. E isso para mim foi muito ruim, porque eram pessoas que eram meus amigos praticamente desde a infância, e a partir desse momento eu estava sendo rejeitado por eles. Isso me doeu muito, foi bem constrangedor para mim, mas soube lidar e superei isso. E um outro episódio que me marcou muito foi um lugar de trabalho, onde as pessoas tinham muito tempo livre, né, ocioso, ainda que se fosse em horário de trabalho, e cada um matava o tempo, né, ou investia o que podiam para matar o seu tempo. Alguns liam revistas em quadrinhos, outros revistas de esportes, outros até revistas pornográficas. E eu tinha por hábito ler a Bíblia. Tinha pouco tempo de convertido e queria ler a Bíblia. E nenhuma dessas pessoas foram censurados pela leitura que eles faziam. E eu fui censurado porque eu não poderia ler Bíblia no lugar de trabalho. E era um local isolado, era uma sala onde só eu ficava, não tinha por que ter outras pessoas. Mas ainda assim, a administração do local, por saber que era algo religioso, né? Era uma Bíblia, eu fui impedido de ler as Escrituras e ainda assim as pessoas continuaram lendo tudo aquilo que eles leram e eu não. E aquilo me marcou muito, eu não soube entender o porquê. E naquele período ainda a gente não entendia um pouco do que era perseguição, né? Do que era preconceito religioso, mas já experimentei bastante disso na pele. Isso são dois exemplos, mas cotidianamente a gente experimenta outros. Eu sempre aprendi dentro da minha casa a respeitar todas as pessoas sem exceção, né? Então, por causa disso, acredito que as pessoas me vendo, e eu proclamava a fé muito mais pelo testemunho do que ficar apenas falando, né? Embora as pessoas vejam pelo crucifixo, que eu era católico, etc., mas eu nunca sofri assim preconceito religioso, né? Claro que algumas pessoas tentando me tirar do cristianismo para ir para alguma outra fonte cristã, algumas dessas pessoas às vezes disseram palavras que eu não gostaria de ter ouvido, né? Mas mesmo para essas pessoas eu dizia sempre a mesma coisa. O seu proceder e o seu desrespeito à minha fé mostra que realmente eu posso ir para qualquer lugar, menos para a sua igreja, e cortava a conversa a partir disso, e sem falar mal da pessoa que estava realmente dizendo alguma coisa. Mas isso quando eu era um pouco mais novo, quando tinha mais ou menos ali uns 15, 16 anos de idade, né? Então houve assim, digamos, pequenos episódios de pessoas que queriam impor, né, a mim aquilo que elas pensavam ou a fé que elas professaram. Islam significa paz, literalmente significa paz. Nosso cumprimento é Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com você. Tá? E outra pessoa responde Wa alaikum assalam, que a paz de Deus esteja com você também. Entendeu? Então, tendo esse tipo de ensinamento, como podemos pensar ou imaginar que essa religião fosse uma religião de terrorismo ou da violência? Hoje, infelizmente, tem uns grupos fanáticos que eles dão exemplo errado, que não é do Islã. Então, para nós, esse guia espiritual que já apresentei, explicou tudo. Então,
infelizmente, muitos muçulmanos estão contra a comunidade Ahmadiyya só por causa que nós acreditamos nele. Inclusive, meu país, Paquistão, tá, tem problemas contra a Ahmadiyya. Inclusive, o governo criou umas leis. Por exemplo, que um Ahmadi muçulmano, nós chamamos Ahmadi muçulmano, eles não concordam que Ahmadis são muçulmanos. Em 1974, oficialmente, criou uma lei no Paquistão, o governo, que os membros da comunidade Ahmadiyya não são muçulmanos. E depois surgiu outro ditador, Zia-ul Haq. Em 1984, ele criou as leis contra a Ahmadiyya, que um membro da comunidade não pode dizer Assalamu alaikum, esse cumprimento que eu falei. Ou não pode ler Sagrado Alcorão, que é o nosso livro divino. E tem castigo 3 anos na cadeia. Falou que a gente tem 2 vertentes. A gente tem a questão criminal, então ela pode responder criminalmente por uma questão de intolerância. E a gente tem, isso vai variar muito dependendo do ato que essa pessoa tomar de intolerância. E também a questão de indenização, de fazer uma reparação civil. A gente brinca, né? A parte do corpo do ser humano que mais dói, que é o bolso. Então, ela corre o risco de ser processada e ter que eventualmente pagar uma indenização por dano moral. Quando a gente fala da questão de intolerâncias, tem atos que são discriminatórios, mas que não são necessariamente violentos. Por exemplo, deixar de contratar alguém por causa da religião, ou de cor, etc. Você está discriminando pela pessoa ser o que ela é. Evitar que ela entre em algum lugar, que se hospede em algum lugar. Então são atos que são discriminatórios, mas que não transparecem uma violência contra a pessoa, mas que estão discriminando. Então o que vai variar na pena e eventual valoração de uma condenação são esses atos que são proferidos contra a pessoa que está sendo discriminada. No dia 7 de fevereiro, a Safernet, organização não governamental e sem fins lucrativos, que visa garantir os direitos humanos na internet, divulgou um levantamento da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. De acordo com os dados, a intolerância religiosa apresentou um crescimento de 456% em 2022, onde foram registradas 4.220 denúncias. Os casos pela internet também podem ser levados à justiça. A internet nada mais é do que uma projeção da nossa vida no mundo digital. E não é porque você está no mundo digital que você está livre para falar qualquer coisa de qualquer maneira. Então, não é porque está no meio digital que você está livre de sanção. Se você usa o meio digital como plataforma para disseminar ódio, discriminação, você pode e será processado. Eu acho que a intolerância, a tolerância religiosa, ela é o primeiro passo. É o passo básico, que é o seguinte: você não mate o seu coleguinha de outra religião. Isso é a tolerância, que é o mínimo que o Estado tenta oferecer e deveria oferecer para quem tem religiões distintas. Isso é o básico. Mas, assim, isso é o primeiro passo. O segundo passo, eu acho que é entender, você não mata o seu coleguinha, mas, além disso, o seu coleguinha também adora a Deus, um Deus verdadeiro que é o mesmo que o seu. Isso é muito difícil. Se nós formos olhar para a história, né, essa questão de religião já causou muita briga, já causou guerra, já causou matanças, mortes em nome de Deus. Enquanto Deus não tem nada a ver com isso, é apenas um preconceito de pessoas, seres humanos. E eu, por já ter pertencido a outras confissões, já ter defendido outro tipo de fé dessa que eu defendo hoje, eu percebo que onde existem pessoas, existem problemas e existem preconceitos. E os preconceitos não estão na fé em si, mas nas pessoas que professam essa fé. É uma pena, porque, em primeiro lugar, como eu falei, que não tem divergência entre as religiões. Tá? É a mesma coisa. Se hoje nós vemos divergência, é depois de passar tempo e explicar e
interpretar. Eu acho que a pessoa intolerante ela é fundamentalmente uma pessoa desequilibrada, uma pessoa doente e uma pessoa profundamente mal educada. O intolerante, ele apresenta todo o seu cenário e essa pessoa traz dentro de si uma violência imensa, porque se a gente olhar o cenário religioso ao redor do mundo das pessoas equilibradas, toda religião vai falar de paz. Toda religião vai falar de religar, ou seja, as pessoas entre si e elas com Deus. Toda a religião deseja, embora existam convicções plenas de cada um, né, faz com que a pessoa possa levar até a outra o bem. Todas as vezes que nós somos intolerantes em relação ao outro, é porque nós já abandonamos Deus há muito tempo. Então, eu sou Deus da sua vida. Eu é que devo comandar a sua história. Eu sou superior a você. E, portanto, se você pensar diferente de mim, eu vou eliminar você. Isso é o intolerante, né? Em todos os sentidos da sociedade. E quando isso parte de uma intolerância religiosa é muito maior. Porque, em nome de Deus, algumas pessoas pensam que elas podem fazer qualquer coisa. O que é que Jesus diz? Guarda a tua espada. Então, ou seja, não será jamais por uma imposição que a gente vai levar, né? Eu não quero que ninguém pegue uma espada para defender o meu nome. E a gente vê isso que acontece com os primeiros cristãos, que são os mártires cristãos, que por uma questão religiosa e por intolerância dos antigos romanos, né? Essas pessoas foram mortas. Então, intolerância religiosa em pleno século XXI, acredito que ela pode ser superada através de uma boa educação, né, de um bom convívio, né, e ao mesmo tempo, além desse respeito, fazendo com que as pessoas tenham plena convicção daquilo que é religião, tenham conhecimento, porque uma pessoa que é profundamente conhecedora da sua religião, ela jamais vai ser intolerante com o outro. Na contramão do aumento de casos de intolerância religiosa, o Vale do Amor, criado em 2016, tem o objetivo de dialogar sobre as religiões, mas também sobre educação, meio ambiente, cultura e arte. São 2 milhões de metros quadrados. Após a quarentena, o espaço recebeu mais de 30 mil visitantes em um trimestre. Localizado na Fazenda Inglesa, o espaço proporciona uma experiência diferente durante as visitações. São templos ao ar livre do catolicismo, hinduísmo, budismo, shintoísmo, matrizes africanas, entre outras, com imagens, estátuas, altares e jardim oriental.